Olá, Fera QI, tudo bem com você? Estamos mais uma vez entrando em uma atmosfera de vestibular, mais uma vez encerrando um ciclo, né? E nós temos esse vestibular do processo seletivo seriado da Coperv como uma das possibilidades de sucesso que você buscou durante todo esse tempo. A Universidade Federal da Paraíba tem no seu vestibular uma estrutura diferenciada em relação ao Enem. A gente tem conversado disso em sala e aí eu vou passando alguns slides para que vocês percebam isso. A gente vai ver todos esses conteúdos ainda, né? Mas hoje eu quero firmar na carta. Porque, como eu vinha dizendo para vocês, a Coperv tem uma estrutura diferente do Enem. Ela nos dá tipologias de textos. E dentro dessas tipologias de texto, nós estamos apresentando para vocês todos. Existia uma lista anterior de 18 tipos que foi reduzida recentemente para 6. Então, este vestibular, este PSS 2013, nós vamos fazer direcionando 6 tipologias. Uma delas é a carta. E a gente escolheu a carta para começar. Por quê? Porque é o assunto mais extenso. É um assunto que tem dentro dela própria alguns elementos. Dentro dela própria alguns subtipos, né, que vão proporcionar várias possibilidades de montagem de texto. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a carta é um texto que diferencia-se das outras modalidades textuais por uma simples razão. Ela tem um interlocutor definido. Nós conhecemos quem nós vamos convencer. Nós conhecemos quem nós vamos trabalhar. Nós conhecemos aquele na qual o nosso texto será direcionado. Para convencer alguém conhecido, ou sabido, ou específico, é importante que conheçamos o seu ambiente, o seu contexto e as suas atribuições, porque a carta é um instrumento de poder. A carta é um instrumento que vai fazer com que você possa modificar uma situação, possa propor uma mudança, possa propor uma reflexão. Então, a primeira coisa, a carta tem um interlocutor específico. Segundo, a carta ela é direcionada a alguém que tenha um poder, um determinado poder, e este determinado poder pode transformar uma situação, um contexto, dar solução para alguma problemática existente. Então isso é a carta. A carta é uma estrutura dissertativa porque vai propor uma mudança de posicionamento, uma reflexão, uma reavaliação de momentos. Então a carta é um texto, talvez para este PSS, dos principais. Nesse primeiro esquema nós temos aí a carta da modalidade redacional livre, pois nela podem aparecer a narração, a descrição e o parecer dissertativo. Obviamente que a gente tem que falar isso para vocês, mas a carta, dentro das nossas tipologias apresentadas, nós vamos tentar levar a um viés mais dissertativo. O que determina essa abordagem? O que determina a linguagem ou os aspectos formais de uma carta é o fim a que ela se destina. Um negócio, um amigo, um ente amado, interesse pessoal, uma seção de um jornal, revista, um parente. E aí a gente vai separando esses nossos, como é que eu vou explicar para vocês? Interlocutores, esses nossos destinatários, pela sua capacidade, pelo seu poder, né, dentro daquela situação. Então eu tenho uma carta pessoal, pode ser para um amado, como eu disse ali, pode ser para um parente, pode ser para um amigo, pode ser para alguém que você tenha um grau, um nível de convivência. Aí você tem uma carta ao leitor, que é direcionado para alguém que dirige um periódico, um jornal, uma revista, um portal de internet, né? Então isso vai fazer com que você traga uma reflexão sobre algo que foi escrito, algo que foi publicado, algo que foi determinado dentro desse periódico. Uma outra coisa que a gente vê nessa introdução
do nosso slide é simples, né? Um negócio. Aí é um direcionamento para iniciativa privada, né? É uma carta que vai movimentar possibilidades de desfecho, de negociação, de argumentação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de carta, o que a gente chama de carta argumentativa, que vai ser levada dentro dos vestibulares também aos órgãos públicos, né? A gente pode direcionar as cartas argumentativas ou abertas à Presidência da República, ao Congresso Nacional, em qualquer deputado ou senador, podemos às assembleias, prefeito, governador, uma série de pessoas que detêm o poder de fazer determinadas coisas necessárias para a sociedade, em prol do coletivo, tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que deixar muito clara na carta é isso: existe um interlocutor específico, existe a necessidade de se trabalhar com essa ferramenta de poder, né? E existe a possibilidade de você buscar reflexão ou você buscar a mudança de posicionamento, de ação, ok? Dando sequência ao mesmo slide, a gente vai trabalhar com a questão da estética. A estética da carta, e você, aluno QI, bem sabe, é aquele esquema padrão que todo mundo conhece, tá certo? Local e data de emissão, vocativo, aí vem o texto, saudação e identificação. A primeira parte, local e data de emissão, é simplesmente você botar o nome da cidade e botar a data na qual a carta está sendo escrita, tá certo? Então, por exemplo, você tem o vestibular, a prova do PSS no dia 16, né? A prova de redação no dia 16. Então, nós temos aí João Pessoa, vírgula, 16 de janeiro de 2013, tá certo? Aí eu salto para uma questão de estética, eu pulo uma linha, né, para diferenciar bem os elementos. Saltando essa linha, eu venho para o vocativo. E aí eu vou pedir licença a vocês, a gente vai voltar a esse slide mais para frente, mas eu quero mostrar aqui para vocês este slide. Percebam aí que nós temos no quadro ao meio os vocativos. À sua esquerda, a referência, o interlocutor a quem é destinada a carta. E à direita, à nossa direita, nós temos os tratamentos referidos ao vocativo. Então, o meu segundo elemento no texto é o vocativo. É como eu identifico o meu interlocutor. E como eu identifico não só a pessoa do interlocutor, mas fundamentalmente eu identifico o poder que ele tem para resolver determinada situação. E aí cabe a mim também, como elaborador dessa composição, dessa carta, entender se aquela atribuição que eu estou colocando para o meu interlocutor é realmente a sua atribuição. Vou dar um exemplo de erros frequentes. Você escreve uma carta ao governador solicitando melhoria da iluminação pública. Ora, gente, iluminação pública é uma atribuição do prefeito. Tal qual a gente não pode cobrar do prefeito a questão da segurança pública, que é uma atribuição do Estado. Não dá para a gente escrever para Dilma Rousseff, a nossa atual presidenta da República, solicitando que ela tape os buracos da sua rua. Não é atribuição da presidência da República fazê-lo. Então eu preciso ter a noção exata da atribuição que cada interlocutor tem que ter dentro dessa esfera coletiva. E aí sim propor, através de uma carta, uma solução, uma cobrança, uma denúncia. Dito isso, vamos trabalhar aqui com os três poderes. Quem são os três poderes públicos? Vocês sabem, a gente já trabalhou muito isso: executivo, legislativo e judiciário. Quem dentro desses poderes eu vou utilizar o vocativo específico excelentíssimo senhor, que pode ser transformado pelo gênero, pode ser excelentíssima senhora, excelentíssima senhorita, excelentíssimo senhor. E vocês veem que a parte acima dele tem uma contração, esmo senhor, que como vocativo ele tem que ser todo feito dentro de uma linha só, né? E algumas pessoas têm letra maior, outras pessoas querem configurar seu bel prazer.
mas a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, define que o vocativo tem que estar em apenas uma linha. Como algumas vezes vocês têm que dizer Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo e o nome dele, as contrações são bem-vindas. E essas contrações existem como também uma forma de conhecimento. Tá? Mas retornando, a quem dos três poderes públicos eu vou me destinar, vou utilizar o vocativo excelentíssimo? Ora, gente, não vai ser para um assessor. Tem que ser para quem tenha um poder de resolver, de solucionar aquela situação. Então, o executivo, eu tenho o prefeito, o governador de estado, a presidência da república e os ministros de estado, que eu posso chamar, que eu posso utilizar o vocativo excelentíssimo senhor. Os outros membros dos poderes do executivo, eu trabalharia com aquela parte final, caro senhor, prezado senhor, estimado senhor, digníssimo senhor. Mas para quem manda, quem detém o poder no executivo, prefeito, governador de estado, presidência e ministros de estado, eu vou utilizar o vocativo excelentíssimo senhor. Só para esses, Roberto? Não, nós temos também um outro poder público que é o legislativo. Quem faz parte do legislativo? Os vereadores, os deputados estaduais, federais, distritais. No Brasil a gente tem o Distrito Federal Brasília, né? Então tem deputado distrital, e nós temos os senadores. Todos esses 5 eu vou utilizar o vocativo excelentíssimo. Tá? Acabou, Roberto? Não, nós temos o poder judiciário. O poder judiciário nós temos os juízes, os desembargadores, os promotores públicos. Estes eu também dou o vocativo de excelentíssimo senhor. Ah, Roberto, mas você falou do judiciário e os advogados? O advogado, ele faz parte da iniciativa privada, que é nosso próximo elemento. Ele é um autônomo da iniciativa privada. Se ele for um advogado do Estado, representando o Estado, dar-se-á a ele a alcunha de promotor público. Tá certo? Então, os 3 poderes públicos, executivo, legislativo e judiciário, têm as suas figuras que representam o poder, e a essas figuras a gente dá o nome, dá o vocativo de excelentíssimo senhor. A quem eu der o vocativo de excelentíssimo senhor fora do texto, eu vou ter que tratá-lo dentro do mesmo como Vossa Excelência, em qualquer uma dessas contrações que vocês estão vendo. Tá? Qualquer uma dessas contrações. Ou mesmo o extenso dela, o Vossa Excelência. Lembre-se de um detalhe que a gente bate muito na tecla nas nossas aulas. Se o primeiro parágrafo da minha carta eu não utilizar o Vossa Excelência, eu vou estar correto. Porque como o vocativo acabou de ser chamado para que eu começasse o texto, este vocativo já rege todo o meu primeiro parágrafo. Então, ao invés de usar o clichê que a grande maioria dos concorrentes de vocês vão usar, vimos através desta, ou erroneamente viemos através desta, né, solicitar a Vossa Excelência, a gente tem trabalhado cartas de maneira mais objetiva, mais profissional até. Então, Excelentíssima Senhora Presidenta da República, salto uma linha, faço o parágrafo e digo: diante de tantas denúncias apresentadas pelos periódicos nacionais e regionais na nossa nação, e aí eu vou falando o parágrafo que já está sendo regido pelo Excelentíssimo. Quando eu mudo o parágrafo, quando eu passo para um segundo parágrafo, aí sim é a vez e a hora de eu usar o Vossa Excelência. Isso é só um lembrete para que a gente não fique repetindo em demasia os tratamentos, né? Para que não canse a leitura e para que isso não incorra num erro. Tá certo, Fera QI? O segundo tópico, também para tratamento de interlocutor, é iniciativa privada. Iniciativa privada é quem manda dentro da empresa. Então é diretor para cima. Diretor de marketing, diretor de recursos humanos, diretores de uma maneira geral, né? Além disso, nós temos o presidente, vice-presidente, conselho, CPO, né, que é uma legenda em inglês que serve também comando. Então, a esses eu vou utilizar ilustríssimo ou ilmo senhor. Só que aí entra também todas aquelas pessoas,
todas aquelas pessoas que adquiriram sucesso, êxito profissional, tá? Reconhecimento pela sua atuação dentro de uma determinada função. Exemplo, William Bonner é reconhecido por ser um grande jornalista, é membro da bancada do jornal, o telejornal de maior audiência no nosso país. Então a ele também é dada a alcunha de ilustríssimo senhor. Aquele exemplo básico que eu sempre uso, a Xuxa e a Sasha. A Xuxa, ela é reconhecida pelo seu trabalho, pelo sucesso como apresentadora de TV, seja para criança, seja para adolescente. A Sasha é conhecida apenas, então somente por ser filha de alguém famosa. Então a Sasha seria outra e a Xuxa seria iniciativa privada, no caso aí, ilustríssimo senhor, e no texto, Vossa Senhoria, ou mesmo senhor, senhora, senhorita, que a nossa ABNT já permite. O alto clero vai trabalhar com o vocativo Santíssimo Senhor, tá? As pessoas que comandam a igreja, e aí você pode pensar, mas Roberto, destina-se apenas à igreja católica? A nossa língua portuguesa direciona sim para a igreja católica, né? Os vocativos posteriores podem ser utilizados para as outras religiões, mas para a igreja católica a gente tem Santíssimo Senhor. Inclusive vocês sabem que para o Papa, Santíssimo Senhor Sumo Pontífice. Reitor Chanceler, vocês vão estar na universidade ano que vem, vão escrever muitas cartas, né? E nessas cartas vocês vão trabalhar com Magnífico Senhor e dentro do texto Vossa Magnificência, né? Reitor e chanceler, a gente trabalhou com essa diferença em sala. O reitor funciona mais ou menos como um prefeito do campus universitário. O chanceler é o representante dessa instituição de ensino fora do campus. No Brasil, o reitor acumula as duas funções de uma maneira geral e é dado a ele Magnífico Senhor ou Vossa Magnificência, vocativo e tratamento. Quem não fizer parte desses 4 grupos, professor, médico, engenheiro, qualquer pessoa de outros grupos, por mais que tenha reconhecimento local, regional, né, eles vão ser tratados com vocativos também respeitosos. Caro Senhor, prezado Senhor, estimado Senhor, digníssimo Senhor, tá certo? E dentro do texto vão ser tratados como Senhor, Senhora, seu, sua. Então, a carta tem isso. Então, voltando ao que a gente aprendeu hoje, para encerrar esse primeiro momento. Carta é direcionado ao interlocutor específico. Segundo, esse interlocutor específico, em geral, vai trabalhar com poder, vai ter o poder de resolver, de refletir sobre algo específico. Nós temos vocativos e temos tratamento. A estrutura estética da carta é aquela padrão que você já conhece. Local e data de emissão, salta uma linha, vem para o vocativo que a gente aprendeu aqui hoje. Faça o texto, que é o que a gente vai falar na próxima aula, tá? E depois vem saudação e identificação, que a gente aproveita e faz no encerramento da próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham lembrado, espero que vocês façam uma boa prova, porque se esse conteúdo cair, eu não tenho a menor dúvida do êxito, do sucesso do aluno QI. Gente, boa sorte e até a próxima aula com o professor Roberto Lauria, de Redação.